Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Evangelho de São Mateus, nosso 54º encontro. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 15, do versículo 29 a 39. Ouçamos nossa leitura. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros enfermos. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam, os cegos viam. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para matar a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos e discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu na barca e foi para o território de Magadã. Essa é a nossa leitura que nós vamos refletir no dia de hoje. Das migalhas que caem da mesa, Jesus passa para a multiplicação dos pães dos filhos. Versículo 29. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Jesus retoma o caminho em direção à Galileia. Ele volta ao território judeu. Subir a montanha é o lugar da manifestação de Deus. Sentar-se, Jesus é o mestre que está ensinando a seus discípulos. Versículo 30. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Podemos imaginar a cena, as dificuldades, desafios da multidão em levar seus enfermos a Jesus. O lugar é deserto, a caminhada é longa. Os coxos são conduzidos, os aleijados carregados, os cegos sendo encaminhados pelas mãos. Muitos enfermos, motivados pela angústia da doença, na esperança da cura realizada por Jesus. Jesus, na cura, manifesta sua divindade. Jesus misericordioso se volta agora novamente para os filhos de Israel e continua partilhando então o pão aos filhos. Vemos no Antigo Testamento, Sião e seu templo é o lugar do povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, Jesus é o centro, ele é Emanuel e se torna o centro da cena. O reino de Deus se manifesta com a presença de Jesus. Aqueles desamparados se tornam agora centro.
com Jesus. Eles são aqueles que motivam a misericórdia de Jesus. Estão como ovelhas sem pastor. E ele age em favor deste povo, né, abandonados à sua própria sorte. Eles eram colocados aos pés de Jesus, reconhecendo sua autoridade e a esperança que o povo depositava no próprio Senhor Jesus. Resgatar essas pessoas lhes dava nova oportunidade na vida. Nesse texto não se fala dos espíritos maus. Versículo 31. As multidões ficavam admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam, os cegos viam, e glorificavam a Deus de Israel. Glorificavam o Deus de Israel. As multidões se tornam testemunhas das curas, se maravilhavam, louvavam a Deus, tudo o que Jesus realizava. O povo louvava a Deus pelo que testemunhavam, mas não entendiam quem era Jesus, sua divindade escondida por detrás da humanidade. A ação de Deus era uma ação divina. A ação de Jesus era uma ação divina. O sinal maior da cena vira novamente agora a multiplicação dos pães. Então Jesus cura os doentes, depois vem Jesus é aquele que multiplica os pães. São sinais da manifestação divina de Jesus. Versículo 32. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Jesus inicia a ação. Não são os discípulos, como na primeira multiplicação dos pães. Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Diante da multidão com fome, Jesus agora percebe, toma então a ação e vai dar de comer à multidão. Já tinha 3 dias que estavam com Jesus. Jesus tem compaixão, age com misericórdia. Jesus, filho de Davi, faz a vontade de Deus, curando e dando de comer ao povo. Diferente da cena da primeira multiplicação dos pães, que neste texto acentua a compaixão de Jesus e a fome da multidão. É Jesus quem toma a iniciativa. Ele tem compaixão. É ele que deve agir, sem procurar agir. Ele vai procurar agir para solucionar a situação. A compaixão pede uma ação concreta. Versículo 33. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para matar a fome de tão grande multidão? Os discípulos não esperam que Jesus resolva o problema. Eles não haviam compreendido ainda a primeira multiplicação dos pães. Diante de todos os fatos anteriores, eles ainda não são capazes de entender quem é Jesus, o que ele realiza em favor do povo, esse povo abandonado e sem pastor. A dificuldade dos discípulos de entenderem a missão de Jesus e sua divindade vai fazer com que eles não lembrem a primeira multiplicação dos pães e não entendem que Jesus, quando age, manifesta a sua divindade. Versículo 34. Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos.
Jesus pergunta por pães, eles dizem pães, mas também peixinhos. Jesus é um anfitrião. Ele toma o controle da situação. Aqui a leitura dos 7 pães nos lembra os 7 diáconos de origem grega helenistas, fazendo referência ao evangelho que vai ser anunciado aos gregos, aos pagãos. Sabemos que dentre os 7 diáconos existia um que era pagão, que seguia a religião dos judeus, Nicolau de Antioquia. O número 7 se refere, então, à dimensão do mundo grego, chamados à fé. Na primeira multiplicação, encontramos 12 cestos, que se refere ao povo de Israel, às 12 tribos, 12 apóstolos. Jesus multiplica o pão com o que eles possuem, pães e peixes. A multiplicação não surge do nada, mas é multiplicado aquilo que eles possuem, que eles têm. Embora não se faça referência à origem dos pães, podemos dizer que Jesus se refere aqui aos discípulos. O que vocês têm é aquilo que os discípulos têm que Jesus irá multiplicar. A resposta dos discípulos, 7 pães e alguns peixinhos. Versículo 35. Jesus mandou que as multidões se sentassem no chão. Ele vai dar de comer à multidão. Ele é o pastor que vai pastorear seus discípulos e prepara as ovelhas para poderem se alimentar. Mas antes devem descansar para esperar o alimento. Versículo 36. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dando aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Nesses versículos podemos evidenciar o papel dos discípulos. O texto tem um significado eucarístico, mas omite a distribuição dos peixes. A atitude de Jesus em primeiro lugar, dar graças, no grego Eucaristia, dar graças sobre os pães e os peixinhos. Os discípulos são os colaboradores. Jesus parte os pães e entrega a seus discípulos, mediadores da distribuição dos pães. E os discípulos distribuem à multidão sentada, de forma coordenada. Versículo 37. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Vimos na cena a antecipação do banquete do Reino dos Céus. Todos ficaram saciados, o sinal do reino que tem abundância para todos. O excesso expressa a abundância da providência divina. E, novamente, 7 cestos evidencia a realidade de Jesus, que veio também para poder agir em favor dos pagãos. Versículo 38. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. As bênçãos divinas incluem homens, mulheres e crianças. Jesus é benigno, misericordioso. Ele dominou realmente as enfermidades corporais, e saciava a fome do povo faminto. Jesus manifesta o reino dos céus e a vontade divina. Este relato evidencia o papel que os discípulos têm no serviço à igreja. Também revela a distinção da igreja entre a igreja judeu-cristã e a igreja pagã helenista. A primeira multiplicação dos pães reflete a comunidade judaica. Por isso, os 12 cestos, como havíamos falado anteriormente, os 12 apóstolos. A segunda multiplicação dos pães reflete as comunidades, as igrejas que vêm convertidas do paganismo. Então, os símbolos, 7 pães, 7 cestos,
referindo também aos 7 diáconos de Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Versículo 39. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu na barca e foi para o território de Magdã. Agora Jesus despede as multidões. Ele não sobe ao monte para rezar, como na primeira multiplicação dos pães. Jesus agora, com os discípulos, sobem ao barco e vão para o território de Magadã. A localização aqui é desconhecida. Todos devem ser alcançados pelo anúncio do Evangelho do Reino de Deus. Então, esse é o nosso comentário para este texto, a segunda multiplicação dos pães de Jesus. Mas também nós vamos ver que o pão dos filhos, que é dado aos judeus, Jesus veio para a casa de Israel, agora também é estendida ao pão dos pagãos, simbolizados nas 7 cestos, que sobram os 7 peixes e 7 pães. A dimensão daquilo que nasce em Israel, o anúncio do Evangelho, agora também se abre aos pagãos helenistas. E São Paulo, na carta aos Efésios, vai mostrar que de 2 povos, judeus e os pagãos, Deus fez um único corpo, uma única igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.